Mateus 24, e essa é a última palavra sobre essa passagem. Então a gente vai fazer uma revisão bem rápida sobre o que nós já falamos até agora e vamos partir para a parte é interessante, né? Vasilha vazia também é interessante, né? Quando o Haroldo falou vasilha vazia, eu pensei, isso aí vai dar problema. Vasilha vazia. Dá para ser batizado no Espírito Santo. Então nós vamos revisar um pouco Mateus 24, mas nós vamos entrar na parte agora das parábolas para a preparação da volta de Jesus, que vai até o capítulo 25. Então, rapidamente vamos ler todo o capítulo 24 e eu vou explicando aos poucos, bem rapidinho, só para você lembrar do que a gente já falou até agora. Então, Mateus 24, versículo 1: Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar as edificações do templo, mas ele lhes disse: Não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no monte das oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas acontecerão e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, só para você entender, eles estão saindo do templo porque eles estavam no templo, ok? Em Mateus capítulo 21, Jesus entra no templo e ele é recebido como rei de Israel, e ele entra no templo e ele derruba tudo lá dentro como um profeta sacerdote e como um rei sacerdote. Depois ele vai para Betânia, dorme e volta, amaldiçoa uma figueira no caminho, e ele volta então para o templo e começa a desafiar os religiosos, os líderes da sua época, e ele bate de frente com o sistema religioso da sua época. E finda então o capítulo 23, Jesus repreendendo os fariseus e dizendo no versículo 39, Mateus 23, 39, que vocês não me verão mais, até que vocês digam: Baruch Rabá Bishem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Então os discípulos, vendo isso, vendo que no capítulo 21 o povo de Israel iria receber Jesus como rei, como aquele que cumpria Zacarias 9, versículo 9 e 10, eis que vem aí o teu rei humilde, montado num jumento, cria de uma jumenta. E aí diz no versículo 10 que ele iria quebrar os arcos de Efraim, e ele não fez isso. Ao invés de ele destruir Roma, ele entra no templo, porque o juízo de Deus começa pela sua casa e não pelo mundo. Então ele bate de frente com os fariseus, e os discípulos então concluíram que não era naquele momento que o reino do Messias, que o reino de Yeshua iria ser estabelecido, porque os líderes da sua época não estavam recebendo. Inclusive Dom Finto, no seu livro Teu Povo Será o Meu Povo, ele afirma que esse galho que foi quebrado da oliveira verdadeira para que nós fôssemos enxertados, o galho era especificamente os líderes de Israel, porque você percebe que várias pessoas em Israel receberam o Messias. Então muitos galhos continuaram na oliveira, mas alguns não. E quem foi eles? Principalmente os líderes, os rabinos, os sacerdotes, os líderes em Israel. E nós cremos que o Senhor vai enxertá-los de volta, que vai ter uma conversão poderosa de rabinos e de líderes em Israel nos próximos anos, amém? Então os discípulos, vendo que Jesus disse: vocês não vão mais me ver enquanto vocês não digam bendito que vem em nome do Senhor, ou seja, vocês não vão me ver mais enquanto vocês, líderes em Israel, não me receberem como rei. Então eles perguntam para Jesus, o que está no versículo 3: qual será o sinal da tua vinda? E essa vinda aqui não é vinda no sentido de volta de Jesus, porque os discípulos nem sabiam que Jesus ia, muito menos que ele iria voltar. Então essa vinda aqui é a vinda no sentido de estabelecer o reino. Eles estão perguntando: quando você vai estabelecer o reino? Porque quando o Messias estabelece o reino, então nós temos a transição das eras. Nós terminamos uma era e iniciamos outra. E por isso os discípulos falam: qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Porque esta era presente, governada por Satanás, vai acabar quando o Messias estabelecer o seu reino. Então eles estão perguntando isso: quais são os sinais? Se os discípulos perguntaram sobre os sinais e Jesus não respondeu dizendo não tem sinal nenhum, é sinal que ele respondeu dizendo quais são os sinais.
E se Jesus disse quais são os sinais, nós podemos saber quais são os sinais. E se nós podemos saber quais são os sinais e eles estão em português, nós já deveríamos estar sabendo para nos preparar para a volta de Jesus, amém? Então o Senhor Jesus começa dizendo aqui no versículo 4, os sinais. E ele vai dar dois períodos de tempo muito interessantes, um que vai até o versículo 8 e outro que vai até o versículo 14. O primeiro período, que vai até o versículo 8, se chama o princípio das dores. E no princípio das dores, quais sinais nós temos? Versículo 4: tende cuidado para que ninguém vos engane. Então engano vai ser algo muito presente nos próximos anos, já está em atuação hoje, já tem muito engano hoje, mas vai aumentar muito, ok? Então os sinais que estão relacionados com o princípio das dores são sinais que já estão acontecendo, mas vão aumentar muito, ok? Está entendendo? Não é que vai acontecer ou que já aconteceu, mas está acontecendo e vai crescer e acontecer cada vez mais. Então tenha cuidado para que ninguém vos engane. Engano é o primeiro sinal, primeira característica. Versículo 5: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então falsos cristos, não é falso Jesus, é falso Cristo. Ou seja, não são pessoas que vão dizer que são uma reencarnação de Jesus, mas são pessoas que creem que foram ungidas por Deus para serem libertadores, pessoas que vão solucionar o problema do mundo. Eles se entendem como reis, como príncipes, vão ser reformadores sociais, pessoas que creem que foram separadas para isso. Muita gente, a cada ano, ou de 4 em 4 anos na eleição, ele decide quem é o seu Cristo, porque a maneira que nós nos relacionamos com reformadores sociais, políticos e militares, se nós depositamos nossa esperança nessas pessoas, eles são os nossos Cristos, eles são nossos libertadores. Mas o nosso libertador é aquele que foi estabelecido por Deus no Monte Sião. Ele foi ordenado por Deus para estabelecer o reino, e nele nós confiamos, amém? Então no versículo 6 diz: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então o outro sinal é a guerra, mas também é o rumor de guerra. Ouvireis falar de rumor de guerra. As notícias e os sistemas de comunicação crescendo são um sinal profético, ok? Então não se esconde mais tão facilmente as coisas como se escondia no passado. O nosso problema hoje é outro. Não é que a notícia está escondida, é que tem tanta notícia que a gente não sabe qual é a verdadeira. Mas de fato Jesus está dizendo: vocês vão ouvir falar de rumores de guerra. Por quê? Porque esses rumores vão preparar a sociedade para o tempo do fim, vão alarmar emocionalmente a sociedade, de tal forma que ela esteja pronta para todos os demais sinais que virão, tanto a manifestação do anticristo quanto da igreja gloriosa. E vão ter muitas guerras. A gente viu nos outros dias como que as guerras têm aumentado, como que em um único ano houveram 29 guerras, então tem aumentado muito. E ele diz no versículo 7: porque uma nação se levantará contra outra nação. E a gente aprendeu aqui que é uma etnia se levantará contra outra etnia. Não é apenas um país contra outro país, mas são dentro talvez de um mesmo país, etnias, lutas raciais acontecendo. Continuando, ele diz que reino se levantará contra reino. Então são dilemas econômicos, guerras econômicas, porque são impérios contra impérios, reino contra reino. E haverá fomes. Por que haverá fome? Porque haverá guerras econômicas, gerando então fome no suprimento das nações. E terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então no princípio das dores, qual é, meu irmão, minha irmã, a atitude que Jesus espera de nós? No princípio das dores, como nós devemos viver? Está aqui no versículo 6. Ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, não fiqueis alarmados, ok? O que vai acontecer é que as nações vão ficar alarmadas, mas a igreja não pode. Nós não devemos nos mover baseado nas notícias, nós nos movemos baseados no Espírito. A partir então do versículo 9 começa um outro período, um período das dores mais intensas. Então ele diz:
Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Então esse é um outro sinal, quando começar a intensificar morte, perseguição e ódio por todas as nações, não é algumas nações, ok? Já existe perseguição hoje em algumas nações, mas agora é em escala global e em intensidade total. Versículo 11: nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, ou seja, a grande apostasia que o apóstolo Paulo falou em Tessalonicenses. Não é apenas o que está acontecendo hoje, mas é em nível global. Muitas pessoas vão abandonar a fé. Umas vão simplesmente se tornar ateístas e abandonar todo tipo de fé, mas outras vão dar ouvidos a espíritos de demônios, a doutrinas de demônios, não vão suportar a sã doutrina, vão se cercar de mestres segundo sua própria cobiça, porque a sã doutrina vai causar comichão nos seus ouvidos, coceira nos seus ouvidos, e não vão suportar a doutrina da Bíblia, da palavra de Deus, e vão ter que inventar uma doutrina que, por exemplo, diga que a Bíblia não é o padrão de comportamento e que não existe um inferno real, onde todos aqueles que não se adequam à Bíblia vão ser julgados. Ok? Basicamente é isso que vai acontecer. Não existe um inferno de julgamento das ações imorais, e não existe um livro objetivo que defina o que é moral. É isso que vai acontecer. E no meio disso também vai entrar o papo de dizer que Jesus não é o único caminho para Deus, que você não precisa conhecer Jesus, que você não precisa ouvir o Evangelho para ser salvo. Basta você ser uma boa pessoa, basta você amar o próximo, basta você querer o bem do próximo, e isso já é de Deus. Não é nem por um segundo. Muitos vão abandonar a fé. Muitos desse tempo vão abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Haverá uma crise social, um dilema social terrível, porque nas relações haverá intensa traição e ódio uns para com os outros. Então aqui você vai saber certamente que muitos dilemas de algo como guerra civil vai acontecer, mas também dentro das famílias isso vai aumentar muito. Isso não é apenas na igreja, ok? Pode ser que isso aconteça entre cristãos ou entre falsos cristãos, mas certamente a sociedade como um todo vai estar debaixo de uma ação demoníaca de ódio no fim dos tempos e de traição constante no fim dos tempos. Versículo 11: também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, ou seja, pessoas que são como que secretários ou embaixadores do anticristo, proclamando as palavras do anticristo, proclamando as mensagens do anticristo, vão se levantar em todas as nações, como aconteceu no tempo de Moisés, quando Moisés fazia milagres e os profetas de Faraó também tentavam fazer os milagres que imitava. Então o Senhor vai levantar uma igreja poderosa como Moisés, mas nós temos que entender que Satanás vai tentar levantar o contra-avivamento, o mover profético contrário ao Senhor, e nós devemos permanecer firmes no que é verdadeiro. No versículo 12 diz assim: e por se multiplicar a maldade, então haverá multiplicação da maldade. Na verdade em grego é iniquidade, que significa o abandono do padrão da lei de Deus. Então vai aumentar a iniquidade. O que existe de pecado hoje vai crescer em assassinato ou homicídio, em imoralidade, em feitiçaria e em roubo, como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 9 na primeira aula. E o amor de muitos se esfriará por causa de tanto ódio, por causa de tanta guerra, por causa de tantos dilemas. Não haverá amor constante na maioria das pessoas. E qual é a exortação nesse período? Qual é a prática que Jesus demanda nesse período de tempo? Aquele que perseverar até o fim. É perseverança, mas perseverança no quê? Perseverança no amor que ele acabou de falar aqui. O amor de muitos se esfriará, mas quem perseverar até o fim, no que? No amor, numa situação, num contexto onde todos vão querer se proteger dos males do mundo, vão querer se armar para matar o próximo. Deus vai levantar uma igreja mártir, que vai amar aqueles que perseguem, que vai orar por aqueles que maldizem, e vai causar uma revolução no mundo, amém?
E como consequência, Jesus fala, chama, conclama você e a mim, dizendo: e este evangelho do reino, que reino? O reino de Israel. Não é um reino etéreo, porque Jesus tinha acabado de entrar em Israel, acabado de entrar em Jerusalém como rei, e não foi recebido como rei. E em Mateus 23, 39 ele diz: vocês não vão me ver mais, até que vocês digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Uma aclamação de Jesus como rei. Jesus não é rei de um reino etéreo, rei de um reino que não tenha etnia conectada com esse reino. O reino de Jesus é étnico. O reino de Jesus é o reino de Israel também. O Messias que vai salvar o mundo através de estabelecer um reino com sua base em Israel. Então, o evangelho do reino que vai ser estabelecido em Israel, na volta de Jesus, vai ser proclamado em todas as nações. Amém? Então ele diz que vai ser pregado em testemunho a todas as nações. Em martírio, a palavra testemunho, martúria, vai ser pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu creio que esse fim aqui não se refere simplesmente ao fim da era, mas ao início desse período que nós chamamos de fim dos tempos, ou fim das épocas. Ok? Versículo 15 agora. No versículo 15, nós temos o que a gente chamaria de a grande tribulação, o início da grande tribulação. Então, o terceiro período. Primeiro período, qual é? Princípio das dores. Segundo período, as dores mais intensas. Terceiro período, grande tribulação. Eu não defini de quanto tempo é cada um desses períodos, ok? Não tenho interesse de fazer isso agora. Versículo 15: quando virdes no santo lugar a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Então nós lemos em Daniel as profecias que falam sobre essa abominação assoladora. Basicamente vai ser retirado do templo em Israel o sacrifício contínuo, e vai ser estabelecido algo que é uma abominação. Talvez vai ser a própria estátua do anticristo, talvez pode ser aquela pedra que a gente falou na última palavra, ou pode ser uma outra coisa que a gente não sabe ainda, mas vai ser algo no meio da adoração judaica que vai ser uma abominação, algo que vai causar morte em muitas pessoas. Versículo 16, você percebe que ele está focando a grande tribulação especificamente em Israel e em Jerusalém. Por quê? Porque ali vai ser o epicentro da grande tribulação. Ainda que a tribulação possa acontecer em muitos lugares do mundo ao mesmo tempo, certamente no Oriente Médio, e especificamente ao redor de Jerusalém, vai ser o lugar mais intenso da grande tribulação. E ele fala: então aqueles que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no alto, não desça para retirar as coisas da casa. E quem estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. E ai das que estiverem grávidas e das que aumentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Durante muitos anos essa profecia não teria sentido. Antes de 1948 essa profecia não tinha sentido, porque, ou melhor, tinha sentido, mas as pessoas interpretavam de outra forma. Interpretavam dizendo que isso aqui já tinha acontecido no ano 70 depois de Cristo. Mas não aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque as orientações que Jesus deu aqui não foram obedecidas por todos no ano 70 depois de Cristo. Ainda que algumas pessoas, usando essa profecia, se livraram da perseguição que aconteceu, muitos morreram. Porque começou 2 anos antes do ano 70. E só no ano 70 foi que eles invadiram de fato a cidade de Jerusalém. Então, essas profecias não se cumpriram no ano 70. Ainda que elas possam ser uma sombra do que vai acontecer no futuro. O que aconteceu no ano 70 pode ser uma sombra do que acontecer no futuro. Jesus diz que o que iria acontecer seria algo relacionado com a profecia de Daniel. E a abominação da assolação não aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Não aconteceu. E alguns inclusive tentam
reportar isso ao tempo dos Macabeus, dizendo que a abominação de Daniel 9, ou 8, ou 11, era o que havia acontecido com Antíoco Epifânio, mas Jesus, numa época depois de Antíoco Epifânio, está apontando para o futuro, dizendo que iria acontecer ainda. Então isso não aconteceu no ano 70 depois de Cristo de maneira nenhuma. E é interessante então que agora, com o reestabelecimento do Estado de Israel, nós temos então o sentido desse versículo: orem para que a vossa fuga não aconteça no sábado, quando tiver tudo fechado em Jerusalém. Ore para que a sua fuga não se dê num momento que seja inapropriado. Olha que interessante aquilo que o Haroldo falou do Kairos, porque é um tempo determinado, mas eu tenho que orar para que esse tempo seja num outro tempo. Meu Deus, como assim? Sim, porque Deus determinou como isso vai acontecer, mas eu tenho que orar para que no dia da semana não caia no sábado. Ou seja, o Kairos, eu preciso orar para que ele não caia num cronos indesejável. Basicamente é isso. Quando esse Kairos acontecer, Senhor, que não seja num cronos de sábado. Versículo 21: porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Por que esses eventos não aconteceram no ano 70 depois de Cristo? Porque muitos eventos, como por exemplo o Holocausto, foi muito mais terrível do que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E Jesus está dizendo aqui que vai acontecer uma tribulação tão grande que nunca aconteceu e nem jamais vai acontecer depois. Então já aconteceram tribulações piores do que aconteceu no ano 70. Eu não estou querendo diminuir a importância e o valor do que aconteceu no ano 70. Eu estou querendo localizar você no tempo profético. Versículo 22: e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Essa expressão salvo não significa perdoado dos pecados, salvação como a gente chama de perdão dos pecados. Essa salvação aqui é manter-se preservado vivo fisicamente. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos. Ele está agora resumindo tudo: falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Jesus fala das coisas antes que elas aconteçam, para orientar o seu povo a se preparar previamente. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais, ou ele está dentro da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, vai ser bem visível e vai atravessar o globo terrestre inteiro, de um lado até o outro, do oriente ao ocidente será a volta de Jesus, e todos irão ver. E no versículo 28 ele diz: pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Porque em Apocalipse 19, no momento que o Senhor Jesus volta, então um anjo em pé no sol chama as aves do céu para que elas comam a carne de reis, de comandantes, de escravos, de livres que se levantam contra Jerusalém. Eles vão ser mortos pela espada que sai da boca daquele que está sentado no cavalo, o Senhor Jesus Cristo, e as aves vão se fartar da carne deles. E por isso, onde estiver os abutres, ali vão estar os cadáveres; onde estiver o cadáver, ali estarão os abutres. Versículo 29: por que a gente crê que o arrebatamento, que a volta de Jesus é depois da tribulação? Porque a Bíblia diz, logo depois em grego é depois, irmão, logo depois da tribulação daqueles dias, depois, significa depois, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então, logo depois, ok? Ok. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e das tribos da terra. Que tribos da terra? As 12 tribos da terra de Israel. As tribos de Israel é o
cumprimento de Zacarias 12:10, que sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e súplica, olharão para mim aquele a quem transpassaram, e chorarão amargamente como quem chora pelo unigênito, e prantearão como quem pranteia pelo primogênito. Então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens dos céus. Nesse momento aqui, todo Israel vai ser salvo, porque eles vão ver o Senhor vindo e vão se arrepender. Mas muitas pessoas também vão ver, o que significa que a volta de Jesus, ele vai estar vindo voando bem baixinho e devagar o suficiente para que as pessoas vejam quem ele é. Jesus vai descer tão baixo e vai andar tão devagar, arrebatando as pessoas, que elas vão conseguir saber que é Ele, porque todo olho verá e saberá que é Ele, a ponto de chorar. Versículo 31: e Ele enviará os seus anjos com alto som de trombeta. Qual a trombeta, irmãos? A sétima, a última. Os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos e uma outra extremidade do céu. Foi isso que você aprendeu até agora, amém? Agora nós vamos falar sobre as parábolas de preparação. Aprendei. Está vendo no versículo 32? O que significa aprender, irmão? Significa que dá para entender. Significa que dá para entender o que Jesus disse, e é uma ordem aprender, não é uma sugestão. Aprenda o que eu estou te falando, entenda o que eu estou te dizendo. Eu estou te dando sinais para que você aprenda, e aprenda para que esteja preparado. Aprenda a parábola da figueira. Ela é muito simples. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, saibam que o verão está próximo. É muito simples. É muito simples. Quando você olha uma folha numa figueira, você sabe, o inverno passou, está chegando o verão, que vai trazer uma colheita com frutos, porque nós estamos na primavera. Então Jesus está dizendo, da mesma forma, quando você olha e você vê as folhas da figueira, e as folhas são um sinal de uma mudança de estação. Versículo 33: da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, repete comigo, marca, tatua no braço, todas essas coisas, não é algumas, todas, não algumas. Ah, está acontecendo guerra, sim, mas tem que ter guerra e falso Cristo. Ah, mas tem um falso Cristo ali em cima, tem que ter guerra, falso Cristo e abominação da desolação. Tem que ser todas. Quando você vê todos esses sinais, não algum desses sinais, não um sinal acontecendo em 1960, outro sinal em 1920, outro sinal em 1990, não. São todos esses sinais ao mesmo tempo, numa mesma geração, em intensidade total e numa escala global, de maneira que as pessoas do jornal vão saber o que está acontecendo, de maneira que qualquer irmão do corpo de Cristo, olhando no Twitter, vai saber o que está acontecendo. Olha o que ele diz: da mesma forma, quando virdes essas coisas, sabei. Tem como saber quando Jesus volta? Sim, porque Jesus ensinou sobre isso. Jesus virá depois que todas essas coisas, é muito simples, acontecerem. Uau! É a parábola da figueira. Os sinais que ele falou aqui, desde o versículo 4 até o fim do ensino dele, no versículo 28, 30, 31, são como que as folhas da figueira.
são os sinais. Quando você vê todos esses sinais, todos, não alguns, não é contando desde o século I, é todos, acontecendo ao mesmo tempo, no mundo inteiro, com uma grande intensidade, de maneira que, porque, só para você entender, ninguém vai poder chegar diante do trono e falar: Deus, o Senhor não me deu uma chance, o Senhor não me avisou. Deus vai julgar a humanidade, mas de maneira honesta. Deus vai julgar a humanidade com juízo no fim dos tempos, mas de uma forma a ter avisado antes. Sabei que Ele está próximo. É possível saber quando Jesus vem? Diz: sabei que Ele está próximo. O que significa? Significa saber que Ele está próximo. Bom, né? Dá para saber quando Ele está próximo. Quando Ele está próximo? Quando todas essas coisas acontecerão. Então o versículo 34 diz: em verdade vos digo que essa geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Muitas pessoas lendo esse versículo pensam que ele está se referindo à sua própria geração, dizendo que a geração de Jesus não morreria sem que todas essas coisas acontecessem. Meu querido, se Jesus estivesse dizendo isso, ele é um falso profeta. Por quê? Porque a conclusão do que ele disse se encerra com o seu retorno. E alguns vão dizer que ele veio, inclusive. Vão dizer que o Senhor já veio, que os juízos que aconteceram ali no ano 70 é a vinda do Senhor em juízo. Eu respeito os irmãos que pensam isso, só não concordo com o que eles falam. Não, o Senhor não veio como veio no Egito, como ele se refere. Não, porque ele não está simplesmente vindo, ele está voltando. Você vai ver o sinal do Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. É a volta de Jesus. E vai ter o arrebatamento dos anjos buscando os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Isso não aconteceu. Não se cumpriu então no ano 70. Então que geração é essa? É a última geração da humanidade. É a geração da volta de Jesus. O que ele está dizendo é que a geração que vê todos esses sinais vai ser a última geração da história natural. E o que ele está dizendo é o seguinte: tem como saber qual é a geração da sua volta. Nós podemos saber se nós somos ou não a geração da volta de Jesus, porque a Bíblia nos dá sinais para entender isso. Você não vai ser pego de surpresa. Você não vai ficar no escuro. Não. Se você é discípulo, você não precisa. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Essas palavras aqui não é tudo que Jesus disse, ainda que óbvio que tudo que Jesus disse não vai passar, mas é especificamente conectado ao fim dos tempos. Ele está falando sobre a firmeza desses sinais, a firmeza do que ele está afirmando. Mas, versículo 36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. É muito engraçado que tem gente que pega esse versículo para dizer o oposto do que Jesus está dizendo desde o versículo 4. Jesus está dando sinal em cima de sinal, para que a gente saiba o que vai acontecer, para que a gente saiba o que vai acontecer. E a pessoa chega nesse versículo e diz: viu, não tem como saber. Meu irmão, não tem como saber o dia e a hora, mas tem como saber a geração. Nós não vamos saber o dia e a hora, nós não vamos marcar no calendário, porque quando nós discernimos que estamos na geração da volta de Jesus, nós vamos ter que crescer muito mais em intimidade. O ensino escatológico, a percepção do fim dos tempos, é para nos motivar a ter mais intimidade com Jesus. Não é para fazer um calendário e dizer: ele vai voltar nesse dia, então nesse dia eu me preparo. Não. Quando nós discernimos que estamos na geração
E uma geração na Bíblia é mais ou menos 100 anos, porque Deus disse em Gênesis capítulo 15 para Abraão que eles iriam ficar 4 gerações no Egito. 400 anos eles ficaram no Egito, 4 gerações, 100 anos. Então uma geração é mais ou menos 100 anos. Eu não sei, eu não posso afirmar quantos anos vai demorar para Jesus voltar. Eu não posso dizer o dia e a hora que Ele vai voltar. Eu não posso marcar no calendário o dia que Ele vai voltar. Mas eu posso saber a geração que Ele vai voltar. É a geração onde todos esses sinais acontecerão. Não pegue esse versículo para dizer o contrário do que Ele está dizendo. Ok? Ele está dizendo você pode saber a geração, mas não pode saber o dia e a hora. Porque você tem que estar em constante alerta. E agora ele vai começar a falar essas parábolas para nos preparar para o seu retorno. A primeira, óbvio que ele falou já da parábola da figueira, mas vamos começar pensando sobre essa do tempo de Noé, versículo 37. Pois a vinda do Filho do Homem se dará a semelhança dos dias de Noé, porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se deram conta, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, um será levado, o outro será deixado. E estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Então Jesus coloca como paradigma profético o tempo de Noé, para você entender o que vai acontecer nos dias dele. E basicamente o que acontecia nos dias de Noé é que as pessoas estavam tão imersas no cotidiano e no dia a dia, que não perceberam que uma catástrofe estava vindo. Ou seja, Jesus acabou de falar sinais para nós nos prepararmos, mas Ele também está dizendo o seguinte: mas muita gente não vai se preparar. Noé pregou por 100 anos, Noé pregou muito tempo, e as pessoas não converteram. Ou seja, nos últimos tempos virão zombadores com a sua zombaria, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? De que adianta estudar o fim dos tempos? Eu quero saber do hoje. Então, o nome dessas pessoas são escarnecedores. E está cheio de pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, crente desse jeito, que acha que escatologia é coisa de curioso, que acha que entender o fim dos tempos é perda de tempos, porque afinal quando Jesus voltar, vão saber tudo sobre a volta de Jesus, né? Então por que tem 150 capítulos na Bíblia só falando disso? Por que Deus gastou o último livro da Bíblia, o livro inteiro, só para falar disso? É um assunto sério. Existem profecias complicadas? Existem, mas tem muita coisa clara que nós estamos lendo aqui nesses dias. As pessoas estão escarnecendo e não ensinam sobre o fim dos tempos da igreja, porque isso vai demandar uma mudança de estilo de vida. Porque o amanhã bem esclarecido define como deve ser o meu dia de hoje. A esperança bem fundamentada transforma o meu dia a dia. Muitos escarneceram no tempo de Noé, mas na hora que a chuva começou, o tolo do Noé, o fanático do Noé, era o homem mais sábio da sua geração. Não importa quanto eles zombem da igreja, não importa quanto que o sistema religioso zombe de você, enquanto você está com a sua família, fazendo sua arca,
estabelecendo comunhão, um padrão de comportamento moral da Bíblia, enquanto outros estão escarnecendo disso. Não importa, porque a hora que o primeiro pingo de chuva caiu na geração de Noé, ele era o mais sábio da sua geração. Esse é o ensino de Jesus. Não importa o quão difícil seja, quanta contrariedade exista na sua geração, não para, Noé, de construir a arca. Não para de buscar a minha presença, não para de ouvir a minha voz, não para de fazer minha vontade. Parece que nada está acontecendo, é uma calmaria, é uma normalidade, até que a primeira gota de chuva caia. Nunca tinha chovido, era algo extraordinário e nunca visto. Nunca se viu um ser humano descer do céu para tomar o controle das nações e governar sobre a terra. Mas na hora que o céu se abrir, você vai ser a pessoa mais sábia se você se preparar, amém? E ele fala no versículo 39 que as pessoas não se deram conta, até que veio o dilúvio e fez o que, irmãos? O que diz na sua Bíblia aí? Veio o dilúvio e fez o que? Levou, repete comigo, levou. E depois então ele fala no versículo 40, estando dois homens no campo, um será, repete, levado. Irmão, ser levado é bom ou é ruim? Ser levado é ruim ou é bom, irmão? Quem quer ser levado? Eu não. Ser levado pelo dilúvio? É isso? Tem gente que acha que ser levado aqui é ser arrebatado, e não é, meu querido. Ser levado aqui é ser levado pelo juízo de Deus quando Jesus voltar, assim como as pessoas da geração de Noé foram levadas pelo dilúvio. Deixe para trás o deixados para trás, meu irmão. Tá bom? Quem ficou foi que se deu bem na época de Noé. Versículo 42, eu vou voltar nesse versículo no fim. Portanto, vigiai, pois não sabem em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isso: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Então, agora, essa próxima parábola que nós vamos ler sobre os servos, aqui no versículo 45. Ela vai falar sobre o fato de que o Senhor virá num tempo onde nós não esperamos, exatamente como o versículo 44 diz. O resto da parábola se desenvolve nesse mesmo pensamento. Olha só: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou de outros servos para lhe dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração: meu Senhor demora a voltar. Qual é o problema aqui, irmãos? A demora. É a aparente demora do retorno do seu Senhor. Esse servo, esse pastor, esse pregador, esse líder, esse pai de família, ele vê que Jesus está demorando, e porque o seu coração não está no lugar certo, ele começa a cuidar das pessoas que lhe foram encarregadas de maneira errada, de forma que escatologia ensina como pastorear direito. Se ele disser: o meu Senhor demora a voltar, versículo 49, e começar a espancar seus conservos, e a comer e beber com os bêbados, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera. Sabe o que significa? Que vai parecer que Jesus está demorando a voltar, mas ele virá antes do que esse cara espera. Jesus virá
antes do que nós esperamos. É isso que essa parábola está ensinando. E se Ele vem antes do que nós esperamos, que tipo de ministério nós devemos ter? Que tipo de cuidado com as pessoas nós devemos ter? O cuidado, o estilo do ministério que nós devemos ter está no versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? São as duas características do ministério que são necessárias quando nós esperamos a volta de Jesus: fidelidade e sabedoria. Fidelidade para alimentar os seus irmãos no tempo certo. Fidelidade para ter um ministério que tem uma intenção correta, a intenção de cuidar dos irmãos e não de espancar os irmãos. Ou seja, de não usar a autoridade que nós recebemos como líderes para espancar as pessoas debaixo da nossa autoridade. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e lhe infligirá castigo, e lhe dará o destino dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Irmão, não importa o que é choro e ranger de dentes, importa que é ruim. Você acha que é inferno, dando a segunda morte, o raio que parta, não importa, é ruim pra caramba. Não sei o que você acha que é, se é o cara do inferno, o mid-inferno, o sub-inferno. É ruim. Não é para usar desses parábolas, que não é então literal, para tentar dizer e liberar as pessoas para não dar em santidade, porque se não foi santo, quando Jesus volta, então você tem a segunda chance. Não tem! Santidade é agora, pureza é agora, retidão é agora. Capítulo 25, versículo 1. Agora ele vai falar uma outra coisa. Ele vai falar o contrário do que ele falou. Porque nessa parábola que você leu agora, o Senhor veio antes do que eles esperavam. Mas aqui na parábola das 10 virgens, das 10, viu, Carol? Não 20. Das 10 virgens. Se que a Carol estava falando, parecia que tinha 20 virgens na pregação dela uma hora, né? Mas tudo bem, nós já zoamos elas o suficiente. Então, nessa parábola aqui, o problema é o contrário. O Senhor demora mais do que o esperado. E porque Ele demora mais do que o esperado, elas dormiram. Querido, essas 10 virgens não são 10 noivas de Jesus, tá bom? Jesus não tem 10 noivas, Jesus só tem uma. Tá bom? Isso aqui são damas de honra de um casamento judaico. Obrigado. Sim, querido, que achar que Jesus tem 10 noivas. Aí das 10 noivas, 5 vai para o inferno e 5 é salvo. Que confusão de doutrina esse cara tem. Tomando as suas lâmpadas. O que elas têm, irmãos? Lâmpadas. Elas têm instrumento de iluminação dos outros. Elas têm um ministério que nem você, irmão, que gosta de iluminar as pessoas com a Bíblia, com o ensino. E elas, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, foram encontrar a revelação de Jesus como noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite, as prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou! Saia ao encontro dele! Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Depois também que chegaram as outras virgens, disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Portanto, o ensino está aqui nesse versículo: vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. Então elas tinham luz,
mas só algumas tinham reservatório. Isso aqui fala de um tipo de ministério que ilumina os outros, mas não desenvolve intimidade. Trabalha duro, prega muito, ajuda todo mundo, mas o seu coração, pessoalmente, não está crescendo no desenvolvimento da intimidade, do óleo com Jesus. Iluminou muita gente, ajudou muita gente, mas a sua própria vida não tinha reservatório. O que ele diz para fazer? Vai lá comprar. Sabia que você tem que comprar coisas de Jesus? Te aconselho que compre de mim ouro, colírio e vestes, diz em Apocalipse. Nós podemos comprar coisas de Jesus, não por merecimento, mas existe uma troca. Um amigo nosso, Kurt Barrett, lá da Rock, disse que a moeda de câmbio do céu se chama tempo. Quanto mais tempo você gasta na presença do noivo, mais óleo você tem. Se você tem óleo só para o ministério, você não vai suportar a hora de trevas que está vindo sobre a terra. Se o teu óleo, se aquilo que te renova na sua vida é a série de televisão que você vê, se aquilo que te renova é a viagem que você faz nas suas férias, se aquilo que te renova é uma vida religiosa, na hora de maior treva sobre a história da humanidade, você não vai resistir. Nós precisamos acumular o óleo da intimidade com Jesus. Nós precisamos desligar a rede social, nós precisamos desligar a televisão, nós precisamos ir no lugar secreto, comprar óleo para o momento de trevas. Sabe com o que Satanás está trabalhando na sua vida? Com tédio. Porque através do tédio, ele lança você em buscas totalmente vãs, vazias, de satisfação. Mas existe um que pode fazer o teu espírito transbordar, o noivo. E quanto mais tempo a gente gasta diante dele, mais óleo a gente tem para a hora de trevas sobre a terra. Continuando no versículo 14, agora é uma outra parábola. Lembre, primeiro nós falamos que Jesus voltou antes do que se esperava. Depois, Jesus voltou depois do que as virgens esperavam. E agora, essa que nós vamos ler agora, vai mostrar que a demora do Senhor vai ser mais difícil do que o esperado. Vai ser mais duro do que o esperado. Versículo 14. Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-lo imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse ao seu senhor: entregasse-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que eu ganhei. E o Senhor lhe disse: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregasse-me 2 talentos, aqui estão mais 2 do que ganhei. E o seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo. De que forma que o Senhor é retratado aqui? Severidade. Existe uma dificuldade, uma severidade na situação. Senhor, eu sei que você é severo.
Você colhe onde não semeou, recolhe onde não plantou. Então eu fiquei com medo. Eu fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau. E o que? Você vê que ele disse que tinha medo, mas o Senhor disse que ele tinha preguiça. Muitos dos nossos medos, na verdade, é só preguiça. E com todas as telas que a gente tem, todos os Black Mirrors que a gente tem, a preguiça vai se tornando cada vez mais um estilo de vida. A seara, o trabalho, a obra de Deus é dura. Existe severidade. A gente chegou para o Asher um dia lá em Jundiaí, eu olhei para a cara dele e pensei: esse cara parece estar cansado. Eu perguntei: está cansado, Asher? Há 30 anos. Ok, entendi. Esses dias eu vi um meme muito legal, estava assim: estou cansado e com sono, cheguei na fase adulta. Sabe? Que característica que você virou gente grande? Você está cansado pra caramba, com sono pra caramba. Eu queria mudar isso na ressurreição. Sim, porque você viu que até dormindo a gente acorda, não está pleno, come, não está. Querido, nós estamos numa era caída. E se você não pagar o preço de acordar cedo para vir aqui orar, se você não pagar o preço de gastar a sua vida em oração e jejum, se você não pagar o preço de gastar horas aconselhando pessoas, estudando a Bíblia, orando e evangelizando, não dá, porque o Senhor é severo mesmo. Não tem um tipo de cristianismo aonde você vai fazer tudo e não ficar cansado. Existe como você fazer com saúde, mas não ficar cansado não é possível. Constantemente eu escuto pessoas dizendo: estou cansado. Essa pessoa vai ouvir no dia do Senhor: preguiçoso, preguiçoso. Você fez um compromisso comigo. Seu compromisso demanda um estilo de vida. Você assinou um contrato comigo que você ia ser fiel e prudente. Não vem agora que você começou a caminhar, parar de andar no nível e na altura que eu estabeleci. Porque vai ser difícil. Vai ser. Mas tem, o que ele está dizendo aqui? Recompensa. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Existe um prêmio depois do sofrimento, mas tem que ter sofrimento. Por muitas tribulações é necessário que entremos no reino dos céus. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros e voltar, e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai o talento dele e entregai o que tem 10 talentos, pois todo o que tem, mais lhe será dado e terá com fartura, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos amados, vamos abrir em Mateus 24, 42. Nós vamos encerrar com isso. Qual é, no fim das contas, a exortação prática do Senhor para a nossa vida? Como nós devemos viver diante do fato que o Senhor está voltando? Ele diz no versículo 42, Mateus 24, 42: portanto,
Vigiai. Essa palavra é o centro, é a essência do estilo de vida do fim dos tempos. Vigiai. Infelizmente ganhou conotações dentro do meio pentecostal, conotações de zombaria. Então não parece ter mais o peso que tem de fato. Vigiar, ser um atalaia, alguém que está em constante observação. Vamos olhar outras passagens. Aqui mesmo no capítulo 25, no versículo 13, ele diz: portanto, vigiai. Lucas, vamos olhar 21. Versículo 36. Vamos começar no 34. Cuidai de vós mesmos, não aconteça que o seu coração seja de devassidão. Não sou devasso, glória a Deus. Embriaguez, graças a Deus eu não sou bêbado. E preocupações da vida. Cachaça, zoeira, tô livre. E preocupação. Nossa vida é baseada nisso. A gente está bêbado de preocupação. Lucas 21, 34 ao 38. Essa que eu estou agora, né? Isso. Cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se enche de devassidão, embriaguez, preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai. Mas como que a gente vigia? Orando em todo o tempo, para que possais escapar dessas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Por que Deus está levantando um movimento de oração dia e noite? Porque orar em todo tempo está relacionado com o vigiar que nós precisamos para estar em pé, para estar de maneira honrada, não sentir vergonha e suportar os eventos que vão acontecer no contexto da volta de Jesus. Vigiar significa que a gente tem um foco mental sobre a Escritura, olhando os sinais que a Escritura aponta, e ao mesmo tempo olhando para as notícias, olhando para o jornal, olhando para o que está acontecendo, e percebendo e conectando Bíblia e jornal, Bíblia e notícia, fazendo uma leitura dos tempos, do que está acontecendo nas nações, tendo um discernimento profético e geopolítico ao mesmo tempo, discernindo as estações pela Bíblia em oração, mas olhando o que está acontecendo nas notícias. Nós temos que vigiar as Escrituras e nós temos que vigiar as circunstâncias. Conforme nós vigiamos, nós vamos nos tornar os observadores proféticos ungidos. Nós vamos ter urgência no nosso coração. Nós vamos interceder com urgência, porque nós estamos vigiando o que está acontecendo. E nós vamos profetizar e pregar com urgência. O dia do Senhor, o entendimento sobre o dia do Senhor tem a ver com isso. Tem a ver com despertar um espírito de urgência no nosso coração, de preparação para a volta de Jesus. E nós precisamos fazer isso em oração. Por isso que Deus está levantando oração dia e noite, porque não é só devocional, ainda que seja importante, não é só adoração, ainda que seja importante, não é só intercessão, ainda que seja importante, mas é vigiar. O centro, a essência do estilo de vida que se exige no fim dos tempos é o estilo de vida do atalaia.
É o estilo de vida do vigia. É aquele que, enquanto todos estão dormindo, ele está acordado, discernindo as coisas. Enquanto todos estão indo em uma direção, ele está atentamente percebendo e discernindo os tempos. Esse é o nosso chamado.